Bora lá, galerinha! 11 de setembro, que nunca te contaram do canal do Mistério, gente. Nossa, mais um vídeo do Mistério aqui no canal do Vani. Isso mesmo, gente. Eu não ia trazer esse vídeo tão cedo aqui pra vocês. Na verdade, eu tava pensando seriamente em postar ele pros membros. Mas acabou que eu vou estar fazendo ele aqui hoje pra vocês, que eu não vou estar conseguindo gravar um vídeo muito longo pra esse sábado à noite. Então, vou trazendo esse vídeo aqui, espero que vocês gostem, tá bom? Eu até esqueci de ligar a luz, que realmente meu tempo tá meio curto hoje pra gravar. Mas vou estar trazendo esse vídeo aqui e espero que vocês gostem, tá bom? Acho que vai ser bastante interessante. Acho que vocês vão estar felizes ainda. Estou falando isso porque não sei se às vezes o Mistério aí fica meio incomodado de eu ter gravado tantos vídeos aí dele em tão pouco tempo, mas tá aqui de novo aqui, mais um vídeo pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Se puder, deixa no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição, passe na like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais. Lembrando, link no nosso servidor Discord e no meu canal 2 tem na descrição também, entrem lá, tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? E, sem mais delongas, bora pra esse vídeo aí que estou bastante empolgado, acho que vai ser bem da hora, tá bom? Bora! If you visit the FBI.gov website, you'll find the 10 most wanted list. And on that list, of course, is Osama bin Laden. You can pull up his wanted poster, and on that poster is a list of charges that he's wanted for. The curious thing is that nowhere in the list of charges is any mention of... Curioso, né? The Eita! Muckraker report contacted Rex Toom, a spokesperson for the FBI, and asked why was there no mention of the attacks on Osama's wanted poster. Mr. Toom's response was, "We have no hard evidence linking Osama bin Laden with the attacks on..." Ah, mas assim, fazendo o advogado do diabo aqui, seja talvez porque os caras, sei lá, mano, talvez fosse ainda muito recente o assunto e não dava ainda pra ligar esse ataque à organização dele, no caso, né? Mas enfim, vamos ver. Uma coisa que vocês podem ter esquecido, ou talvez doideira, vocês né? nem Muito... saibam, é que não Eu vi foi... aquela arte que o CMDeus fez recentemente em algum dos vídeos deles com as torres, né, cara? Elas são muito liminal spaces mesmo, né, cara? Elas são... Assim, é porque é um tema muito pesado, mas seria maneiro fazer uma espécie de jogo de backrooms nela. Acho que seria bem da hora, Só cara. duas torres que foram atacadas no dia. Teve uma terceira também, e o Pentágono, mas isso daqui não é importante por agora. Essa terceira Ok. construção foi o WTC-7. E segundo a história oficial, como os dejetos das torres elas caíram, isso meio que rebateu para a torre 7. O incêndio se espalhou por toda a base da construção 7. E como o sistema de irrigação dessa construção era manual, tinha que ir alguém até o sistema para ir ativar, doideira para isso, ir né? Agora que começar a pode, funcionar, né? ou ele ficou lá queimando horas e horas. Um prédio desse tamanho, tipo assim, se fosse uma construção baixa e tal, sei lá, um colégio, um hospital, tudo bem, né, cara? Agora, pô, numa construção desse tamanho, cara. Que ninguém entra Se no um meio prédio, do fogo né, pra não é- salvar ali. É uma teoria. Mas também os caras nunca esperaram que ia ter um incêndio desse nível, E né? Lá. depois de horas queimando, pum, ele caiu. Só que ele caiu de um jeito bem peculiar, tipo, Bem ele caiu esquisito, né? Parece uma demolição, linearmente muito esquisito. Parece que, muito uma sei lá, demolição, feito né? de papel. Parece alguém construiu uma torre de carta, tirou a base, aí pum, caiu. É muito estranho mesmo. Assim, uma coisa que me pega nesse bagulho, cara, é que, tipo assim, você pega lá praticamente acho que todas as construções do World Trade Center, que não eram só as duas, você tinha várias outras construções, também foram destruídas por causa dos destroços e tudo mais. Mas eu acho estranho que vários prédios que estão em volta, que não são do World Trade Center, exemplo, esse daqui, passou meio que, não necessariamente intacto, mas passou sem grandes preocupações, né, cara? Ou esse outro aqui, que são prédios até mais antigos, né, cara? É esquisito, né? Construiu uma torre de carta, tirou a base, aí pum, caiu. É muito estranho mesmo. É, esse daí é realmente esquisito. Parece muito uma demolição. Não parece que ele foi... Engraçado. Eu fui ver aqui e esse parece que é um dos primeiros, se não o primeiro incidente onde um arranha-céu ele cai por causa de um incêndio na base dele. E outra, assim, isso não faz nem sentido, né, cara? Eu, sei lá, é estranho. Eu não sou um cara tão teórico da conspiração, mas eu também não sou tão, cara, se não tem provas, tudo bem. Mas porque, tipo assim, cara, como que um fogo, por mais quente que ele seja, como é que ele vai chegar a ponto de danificar uma viga de uma construção desse daí, né, cara? Que os caras fazem um pilar dessa grossura aqui, pode ser o incêndio que for, né, cara? O do World Trade Center, tudo bem, porque o avião bateu lá, quebrou as vigas, né, cara? Mas aí um incêndio, pô, tipo assim, não sei, cara, estranho, né? A queda da construção 7 levanta pra gente várias perguntas, tipo, isso foi proposital? Segundo o governo americano, a construção 7 ela caiu devido à explicação anterior que eu dei. Os dejetos das duas torres eles caíram para frente, o que respingou
na torre 7 e causou incêndio, pum, caiu. Mais detalhadamente, acontece que o incêndio ele se agravou por causa dos inflamáveis que tinham nos escritórios, tipo papel, documentos incriminatórios do governo. O incêndio ele se agravou e pegou numa coluna de aço. O que me tinha pega dentro dessa da teoria, construção. cara, Isso o que me pega dessas teorias de conspiração do 11 de setembro é, pô, precisavam fazer algo tão escandaloso assim, né, cara, pra acabar com documentos e tudo mais, né? fez tudo caiu em Como efeito cascata. desculpa, né, os caras Ok, fez um olha só, ataque só eu não num- posso me aprofundar muito dizendo que tudo aqui é mentira, que aí não sei o que. Então, olha só, tudo que eu vou falar agora é mentira. É tudo um trabalho de ficção. Ah, ok. Entendido? Tudo que eu vou falar Saquei. aqui pra vocês agora não é verdade. Não, Ok, é tudo um espaço legal. de balela e a explicação oficial é a verdadeira. Ok? Não é como Ok, se, sei lá, vambora. tivesse algum documento bizarro de um estado americano aleatório, tipo, sei lá, o Alasca, falando sobre esse cenário fictício como se ele fosse real, né? E como se a explicação oficial dada pra gente pelos nossos semideuses estivesse errado, né? Ah, tem. Mano, isso seria esperado. Também a gente não vai se perder em teoria maluca também, né? Não é curioso como se, sei agora. lá, a BBC ela tivesse anunciado que a construção 7 caiu tipo uns 20 minutos antes dela ter caído de verdade. E 5 minutos depois disso, o satélite que dá sinal pra BBC passar na televisão, ele cai e eles dizem que foi por problema técnico. Isso é tudo balela, cara. Não, não entendi. O que aconteceu? E sim, anunciado que a construção 7 caiu tipo uns 20 minutos antes dela ter caído de verdade. E 5 Oh, minutos depois saquei. disso, o satélite que dá sinal pra BBC passar na televisão, ele cai e eles dizem que foi por problema técnico. Isso é tudo balela, É meio cara. Para de esquisito criar essas mesmo, né? coisas. Mas a BBC nem é dos Estados Unidos, ou é... Não, é da British Broadcast Company, né? Vamos começar falando dos inquilinos da construção número 7. Olha essa lista aqui de quem é que estava hospedado no WTC-7. Olha só, na maioria dos andares, a gente tem os membros do grupo Salomon Brothers. Grava o nome dessa empresa aí, Tá. vai ser Ok, importante. Salomon Confia. Brothers. Aí nos Irmão de andares 9 e Salomão. 10 a gente tinha o Serviço Secreto Americano, ok? Ok, Nos andares tranquilo. 11 e 12 a gente tinha o SEC, que é uma sigla em inglês para Securities and Exchange Commission, que é tipo Bastante órgãos governamentais, uma né? Receita Federal Americana, só que eles cobrem coisa que acontece no mercado de ações, na Bolsa de Valores. Curioso, Ok. né? Tu vai entender por quê mais pra frente. Interessante. No andar 23, a gente tem o Departamento de Emergência de Nova York. Nem os caras tivessem uma folga nesse dia, né? No andar 24, a gente tem a Receita Federal Americana, famosa IRS. E no andar 25, a gente tem a CIA e o Departamento de Defesa Nossa, é bastante, americano. várias... Galera, Mas assim, ninguém faz um cara... roteiro tão bom assim, essa história de Mas é doideira, assim, é um prédio que realmente tinha várias empresas, mas tá tudo bem até, não vejo problema nesse ponto, até porque era um prédio icônico e tudo mais, né, então acho que essas empresas gostariam de ter um escritório ali, né. ficção tá ficando cada vez Empresas não, pior. né, essas Agora, agências. vamos falar dos dois grupos principais de tudo que tá envolvendo esse escândalo aí. Como dito antes, ocupando mais da metade dos andares da torre estava o grupo Salomon Brothers, junto de outro grupo chamado ITT Hartford. Esse grupo lida com finanças e seguros de imóveis. E curiosamente, o dono das torres na época pegou um seguro multimilionário para casos de terrorismo na sua propriedade. Bom, é um pouco entendível também, né? Já que em 93 o prédio já sendo atacado. Mas ainda assim, curioso, né? Bem específico da parte dele. Agora, saindo da parte física, talvez tu tenha algumas perguntas, tipo... Quem era o dono de tudo isso? Pô, isso era muito top, né, cara, assim... Que sacanagem, né, cara? Não sei se a teoria da conspiração tá certa, se a história real é a real mesmo, né, cara? Mas, pô, foi uma maldade do caramba que fizeram com essas torres, né, cara? Elas eram muito icônicas, olha isso, era incrível. Quem era o né, dono cara? das torres? Que bad, né? Conheça o dono das torres, Larry Silverstein. Larry é um grande proprietário de imóveis. E cerca de um mês e meio antes de acontecer o que aconteceu, ele fez um contrato de 99 anos pelas construções do WTC. E esse contrato daria cerca de 3,2 bilhões de dólares para o dono da torre. Vários mil. Então era bastante dinheiro. Muito mais do que hoje em dia. E bom, pela primeira vez em 30 anos, essas torres tinham mudado de dono. Elas nunca tinham mudado antes. Desde que elas tinham sido inauguradas. Então, era algo significativo. Esse cara decidiu comprar todo esse arranha-céu gigante, que já tinha sido vítima de ataque antes, por nenhum motivo. E quando tu descobriu de algum motivo deveria, né, pô? Como assim? que ninguém queria comprar, vai ficar mais sem sentido ainda. Uma coisa que eu nunca vejo ninguém falar sobre é a condição que se encontravam as torres naquela situação. Porque as torres elas estavam de pé lá por mais ou menos uns 30, quase 40 anos. E como é muito difícil cuidar de uma torre tão grande assim, ela meio que era exposta a
qualquer coisa que acontecesse ali. E tinha um material de construção lá, que era Amianto? muito arcaico, que meio que se impregnou na construção. Esse é o amianto. O amianto não é tão arcaico assim, né, cara? Tem muita Eternite, principalmente, aí tem muito amianto, né, cara? Talvez a tua casa tenha Eternite de amianto aí, cara. Muitas casas têm esse tipo de coisa. Só que, de fato, é uma... Eu acho que o problema não é nem, em geral, você ter uma telha, que geralmente aqui ela tá isolada, pelo menos. O problema do amianto é você colocar ele, por exemplo, sei lá, por exemplo, as construções de Brasília eram todas feitas, aquelas paredes brancas, eram todas de amianto. E o contato com ele causa câncer, né? Amianto é um material Você, tipo, aspirar ele, assim, sabe? Entrar no seu nariz e tal. extremamente cancerígeno e tóxico, que tem efeitos muito nocivos para os seres humanos. Inclusive os produtos que Ah, mas contêm aí é amianto loucura e também. Os caras tóxico. Desculpa aí, né, gente? Tem coisa, mas se os caras pegarem efeitos aqui. Pô, se os caras pegarem Eternite desse daí, que nem eu falei, cara. Provavelmente, se você conhece alguém que até hoje a casa com esse Eternite de amianto aí, cara. É, tipo assim, muito comum aqui, sabe? Os caras pegarem com uma roupa de Chernobyl, assim, é loucura, né, cara? Seres humanos. Inclusive os produtos que contêm amianto, eles são proibidos aqui no Brasil. Deu pra ver como Mas você sabe, né? amianto é muito nocivo para os seres humanos. Mais ou menos, E quando eu falo que as torres estavam cheias disso, é porque elas estavam cheias mesmo. Tinham cerca de 400 toneladas de amianto nas construções. E é estimado que o custo total para a remoção de todo o amianto seria na casa dos 1,5 bilhões de dólares para os donos. E o que menos gente sabe ainda é que tinha um prazo para remover todo esse amianto, que era até o fim de 2001. Então, se tu comprasse que curioso, né? as torres, tu obrigatoriamente tinha que tirar o amianto. Mas bom, o Larry não precisou, né? Já que aconteceu o que aconteceu. Beleza, mas mais um fato engraçado aqui. Oh, pelo amor de Deus. Saiu muito errado essa frase, né? Morreu mais gente de exposição a materiais como amianto, que eram tóxicos, lá na América, do que vítimas do ataque em si. Porque como tem uma explosão lá e o escambau soltou amianto por toda Nova York. Verdade, né? Espalhou por toda a cidade. Larry ia ganhar com isso? É a construção dele sendo destruída. Como dito antes, o nosso Larry tinha feito um seguro bem específico para ataques desse nível à torre dele. E esse seguro daria para ele um retorno máximo de investimento de 3,5 bilhões, caso acontecesse alguma coisa. E realmente, aconteceu alguma coisa. Não, mas você tem que ver quantos que ele pagou nessa torre aí, né, cara? Deve ter sido barato também, tem que ver se esse retorno aí faz algum tipo de sentido, né, mas... E ele lucrou alguma coisa, né? Saiu de 3,2 de investimento para 3,5 de retorno. Ele lucrou uns 300 milhões com isso. Na verdade, mais ainda. Porque depois que aconteceu... vamos ver mais. Porque, tipo assim, sinceramente, o Mistério, nesse ponto aqui, cara, aí eu acho que é um pouco loucura. O cara ia derrubar as torres dele, que com certeza ele ia lucrar no futuro com elas. Por apenas... Um cara que gasta 3,2 bilhões, ele não vai estar procurando lucrar 300 milhões destruindo uma torre que é dele, né, cara? Tipo assim, sei lá, acho meio... Um investimento meio maluco, sabe? Ok, né? O grupo de advogados do nosso Larry, ele decidiu batalhar na justiça, porque eles estavam alegando que não foi só um ataque, foi 2. Faz sentido. Doidos. Aeroplanos, né? Eles queriam mais 3 bilhões. Cara, foi esperto mesmo. Bom, pra quem não quer detalhe muito específico sobre advocacia, que eu também não sei nada sobre, depois de todo um rolo ali, o Larry, ele saiu com 4,5 bilhões de dólares. $1 bilhão de lucro. E ele não pagou os 3 bilhões direto, porque ele não fez um contrato à vista, ele não chegou lá com 3 bilhões na mão e falou, de longo prazo, ele fez um contrato de vou alugar até comprar, igual a gente faz aqui no Brasil com imóvel. E o valor de garantia, no caso calção que ele deu pra compra das coisas, tinha sido só 14 milhões. Vai tomar banho, aí é sacanagem também, então, não, esquece. Nosso Larry, ele deu... Carção, né, cara? Mas ele vai ter que pagar isso, eu imagino, né? Não é possível, né? O cara que vendeu não vai querer ficar no prejuízo 3 também. anos depois, com 4,5 bilhões em seguro. 4,5 bilhões. Tem noção? Cabelo molhado aqui. Tive que sair um pouquinho, que eu tive que ajudar ali. Tô até cansado, tive que ajudar. Vocês vão falar que eu tô zoando, mas tive que realmente ajudar a carregar um saco de cimento, uma parada ali, cara. Tá tendo uma obra por aí. E eu acabei me sujando bastante e resolvi pelo menos entrar ali e tomar uma água pra não entrar. Sujei até meu rosto lá, rapaziada. Mas faz uns 15 minutinhos que eu saí, mas bora continuar aí, tá bom? Eu peço desculpas pra vocês, mas é que eu realmente precisei ajudar lá, tá bom? Investimento com retorno de 34.000%. É muita grana. E, inclusive, onde raios ele tava no dia do ataque? Em entrevistas, o nosso Larry, ele falou que ele passava... mas ele não ia estar no prédio
Tipo, por mais que ele Manhãs fosse em dono do reuniões de prédio, negócios tomando café da manhã no topo do World Trade Center. Ah, Só que no dia que aconteceu tal coisa, a esposa dele falou que ele tinha que ir pro dermatologista, que era algo pra se preocupar. Então ele não foi ok. no dia, ele faltou. Nossa, ele faltou. Curioso, né? Isso é realmente curioso, né? O fato, tipo assim, se fosse algo, ele tem o prédio, mas nunca tá lá, mas se ele tava todo dia, mas só nesse ele não foi, é realmente. Foi um milagre, né? Ele já tinha tirado a sorte grande no seguro e agora tirou a sorte Não, grande até se no dia deu de bem. faltar. O cara era bom, hein? Ah, e não era só ele quem Rabudo, trabalhava né? lá, Como não. chama. Os Deve filhos dele ser também trabalhavam lá. corintiano, né? E como ele decidiu ir no dermatologista no dia, os filhos dele acabaram se atrasaram por 15 minutos. E perderam a oportunidade de ver o que aconteceu, né? Ok, o cara tem sorte no seguro, ele tem sorte Na no dia de família faltar também. e tem sorte em atrasar os filhos. Cara, é outro nível. Porra! Interessante, cara. Tem umas coincidências bastante curiosas, realmente, assim. Porque o que leva a crer todo esse ataque foi algo que foi pego totalmente de surpresa, né? O cara não poderia. Tipo assim, se fosse o caso de algo premeditado, ele talvez tivesse algum tipo de informação, vai ter esse tipo de coisa, mas. É curioso, cara. Interessante que ele entrou na parte aqui que geralmente fazem mais teoria da conspiração, que é os caras invadirem lá o Iraque, lá querendo uma desculpa, né, pra invadir o Iraque. É aquilo, cara, até acho interessante a teoria, só que eu acho que o ponto dela é, será que era necessário realmente fazer algo tão drástico pra poder justificar uma invasão, cara? Eu acho que simplesmente se tivesse feito, se fosse pra tirar a vida, vamos supor que o governo é realmente maligno e queria tirar a vida de 4.000 pessoas, acho que foi esse o número de vítimas desse triste caso, né? Se fosse isso, não era mais fácil fazer algo, sei lá, cara, um caso de um atirador na rua que era participante desse grupo aí, você fazer, entendeu? Tentar fazer isso, uma coisa assim, do que você realmente destruir esses dois prédios, é curioso, né? Lembra Se fosse queima de arquivos, cara, pô, os arquivos iam estar só nesse prédio, também acho estranho, eu não entendo essa teoria, tipo assim, pô, o arquivo tava só que lá, eu falei né? das agências que tinham sede na Construção 7? O SEC, mais específico, ele estava numa situação legal muito complicada de explicar, pois era nesse órgão federal onde estavam os registros das ações da Bolsa de Valores americana. E seria muito vantajoso acabar com a sede desse órgão federal caso, sei lá, vários pontos de venda fossem colocados 3 dias antes de acontecer um ataque à propriedade do Larry, né? Aconteceu de verdade. Caramba, mas que Sim, doideira. 3 dias antes de acontecer o que aconteceu, um número muito bizarro de ações de venda foram colocadas em companhias aéreas. Mais especificamente, milhões de dólares em vendas de ações das É muito duas estranho, né, companhias cara? aéreas dos 2 aviões que foram usados para fazer tu sabe o que, né? Pois é. Mas quem fez essas movimentações? Ele deve saber de alguma coisa? Essas pessoas estão loucas, eles devem saber de... então, já que a Construção 7 ela foi pra vala, meio que quase tudo que a gente tinha de registro sobre essas transações foi completamente apagado pra sempre. Então a gente nunca vai poder saber de verdade quem foi que lucrou com isso. Mas a gente pode saber de alguns nomes que se deram bem com isso. Isso é muito estranho, cara, assim, a não ser que esses caras tivessem informações, tipo assim, pode ter o caso de ser uma grande conspiração, mas pode ter o caso também dos caras terem informações de que iria rolar um ataque, talvez tivessem informações ligadas, pessoas que tivessem algum tipo de ligação com esses grupos terroristas de alguma forma, e fizeram esse tipo de investimento, né? Mas acho estranho, né? Lembra desse grupo aqui, os Solomon Brothers? Preste Sim. atenção no que eles estão envolvidos. O grupo Solomon Brothers, ele cometeu fraudes fiscais massivas que ajudaram a criar o que a gente chama de bolha da internet. A bolha da internet, ou bolha.com, ela foi um período de especulação financeira excessiva e insustentável para a empresa de internet do final dos anos 90. Isso deu uma queda catastrófica no mercado de ações de 2000. Eu não vou nem opinar porque cara, esses lances aí de bolsa de valores, aí eu não entendo nada. Eu acho bruxaria aí, né, cara? Para 2002. Tudo caiu mesmo. Teve tipo um pico lá em cima, bum, caiu tudo. Mas por que aconteceu isso? Porque os investimentos anteriores, eles ficaram muito supervalorizados e os negócios anteriores também ficaram sem lucro. Colapsaram tudo de uma vez. E a nossa empresa preferida, Solomon Brothers, ela estava muito envolvida nessa bolha, muito mesmo, já que eles ajudaram a inflar esse mercado. Mas o de que uma ela maneira ganharia com tendo sua sede destruída, né? grande. Eles eram tipo uns arquitetos do que ia acontecer. Então dá pra dizer que eles sabiam muito bem que, caso caísse uma queda, daria Mas muito eu tenho outro questionamento também, que a gente viu que essas construções eram no World Trade Center 7, não era no prédio, nas duas torres, né?
Tipo assim, não era mais fácil ter só demolido essa torre, então, né? Mas é que seria mais difícil também de ser como você faria. Mas poderia ser uma ameaça de bomba, né? Algo assim, sei lá. Então, o que eles fizeram pra combater isso? Toda essa treta de especulação podia contar com um caso de fraude ou golpe pro grupo. E pra combater, eles decidiram se juntar ao Traders Group, que comprou o Solomon Brothers. E o Traders Group, ele foi comprado pelo Citibank. E os três se formaram e criaram o que a gente chama de Citigroup. E tendo feito toda essa ilegalidade Citigroup não é o dono do Bahia agora, cara? Olho.com, eles estão cheios de provas criminais e coisas que podem acabar com a existência dos três grupos. Mas ainda bem, né, que a agência federal que cuida disso aí tudo, ela não existe mais, já que o prédio onde ela estava estabelecida também não existe. Que maravilha, né, cara? É o que os jovens dinâmicos hoje em dia chamam de Happy Nation, né? Cara, tem várias pulgas. É como o caso, o vídeo lá do Columbine que a gente trouxe, né? Eu não sei se eu encaixo tudo isso numa grande teoria de que fizeram um ataque ali, porque era muito vantajoso para várias empresas e tudo mais, né, cara? Mas eu não sei se eu consigo acreditar nisso, porque eu acho que é muita, assim, até que é interessante, mas, que nem eu falei, cara, não tinha uma forma mais simples de fazer isso. Precisava você, pô, sequestrar um avião e jogar, né? Mas enfim, o fato é, cara, que tipo assim, deixa várias pulgas atrás da orelha, né? Assim como o Columbine deixa muitas pulgas atrás da orelha. Ok, eu deixei o melhor grupo pro final, e talvez o grupo mais embaçado. Esse é o Grupo Carlyle. O Grupo Carlyle é uma das maiores e mais poderosas empresas de capital privado do mundo. Uma empresa de capital privado não vende produtos, ela compra empresas. E o principal interesse das empresas que o Grupo Carlyle compra são empresas que trabalham em defesa, aeronáutica, segurança e petróleo. Se tu é inteligente, tu vai perceber que essas quatro coisas dependem de uma coisa: conflito, muito conflito. E a gente também tem algumas figuras ilustres do Grupo Carlyle. O presidente dos Estados Unidos, em 2001, o ano que aconteceu, vocês sabem o quê? O pai dele... Tem mais uma outra coisa espetacular que aconteceu. Não, uma coisa espetacular e uma coisa terrível que foi, pelo amor de Deus, né? Outra coisa espetacular apareceu... Não. Tem uma coisa espetacular que aconteceu em 2001 também, né, rapaziada? O meu nascimento, né, cara? Que, curiosamente, foi exatos 3 meses depois, sendo que foram 3 aviões e 3 estruturas atacadas. Façam as contas aí, né, também cara? era Loucura, presidente dos né, Estados cara? Unidos. O pai dele era o George H.W. Bush. E o filho, George W. Já Bush. pararam pra pensar nessa história, rapaziada? O Bush pai, ele, além de ser ex-presidente americano, ele era ex-diretor da CIA e conselheiro sênior do Grupo Carlyle. Ele não era o único ex-diretor da CIA também, porque a gente tem o Frank Carlucci, que era ex-diretor da CIA e ex-secretário de defesa americano, que foi chairman da empresa. Na verdade, tem vários secretários de defesa e esse conselho de segurança nacional e coisas que envolvem isso daí, que trabalharam no Grupo Carlyle. Também é Sim. esperado, né? Mas ainda assim, bem bizarro. Mas por que eu tô falando dessa empresa? O que essa empresa importa? Bom, um dos donos da empresa é um homem muito peculiar. Um homem chamado David Rubenstein. David Rubenstein, Albert Einstein, Jeffrey Epstein, Larry Silverstein, tudo Stein nessa. Pô, mas que... Aí virou teoria da conspiração mesmo, aquelas clássicas de Illuminati, né, cara? O David Rubenstein era um amigo íntimo, muito grande Fantástico. do Larry Silverstein. Árabes. Desde os anos 70, a CIA e o governo americano tinham uma forte O Bill aliança de Clinton, né, cara? inteligência Bill com a Arábia Clinton Saudita. é o presidente mais bizarro da história dos Estados Unidos, né, cara? Assim, A gente chamava essa sabe que eu tô fazendo o iceberg lá do Jeffrey, né, cara? E pô, o Bill Clinton é muito esquisito, né, aliança de cara? Safari Club, Clube do Safari. Nessa aliança, eles trabalhavam juntos, compartilhavam informações e usavam os sauditas como intermediários para fazer coisas que a CIA não podia fazer sozinha dentro da América. Sabe-se lá o que era. Mas eu não posso falar muito desse Safari Club aqui não, porque dentro desse clubinho deles tinha um país muito polêmico. Muito polêmico mesmo, até demais. Tudo que eu vou falar aqui é que nesse país, tanto o David quanto o Larry, eles têm passe livre para serem cidadãos do país. Quem entendeu, entendeu. Tá, Nesse esquema Arábia e Estados Unidos, peraí, eu vou deixa eu ver falar aqui. muito desse. O que ele tá querendo A gente dizer chamava aqui com essas isso, tá? informações e usava os sauditas como intermediários para fazer coisas que a CIA não podia fazer sozinha dentro da América. Sabe-se lá o que era. Mas eu não posso falar muito desse Safari Club aqui não, porque dentro desse clubinho deles tinha um país Tinha um país muito polêmico. Muito polêmico mesmo, até demais.
Mas o que eu vou falar aqui é que nesse país, tanto o David quanto o Larry, eles têm passe livre para serem cidadãos do país. Stein. Entendeu? Será que Stein é algum tipo de sobrenome judeu realmente? É tipo assim, porque todos eles eram judeus, né? O próprio o Einstein acho que era, né? Era ou não era? Não sei. Eu acho que era, né? Porque ele até fugiu da Alemanha, né? Mas o Jeffrey também era, né? Mas ele não era muito. Ele até era descendente, pelo que eu vi, mas ele não era muito. Acho que ele não acreditava em nada, Entendeu? não, né, Nesse cara? esquema Arábia e Estados Unidos, o dinheiro era enviado da CIA para a Embaixada da Arábia Saudita lá em Washington, e depois era enviado de novo para a Arábia Saudita, e depois devolvido para um contato saudita dos Estados Unidos, que era um homem chamado Omar Al-Bayoumi. Al-Bayoumi, então, ele dava o dinheiro para duas pessoas especiais que a CIA queria contratar como espiões. São dois homens chamados Al-Midhar e Al-Hazmi. E eles usavam esse dinheiro para pagar o aluguel e custo de vida deles lá na Califórnia, enquanto a CIA tentava recrutar eles. Só que a operação ela deu, entre aspas, assim, muito errado, porque tanto o Al-Bayoumi, quanto o Midhar, quanto o Hazmi eram os três da Al-Qaeda. E mais pra frente, o Bayoumi ajudou os dois a tomar à força os voos do ataque. Como raios a CIA deixou 3 membros da Al-Qaeda entrar no país deles e ainda pagou por isso? Eu não sei. Podia ser espiões, né, cara? Talvez eles saibam de alguma estratégia loucura, no né? xadrez Estranho pra 4D que eu não tô por dentro. Falando em árabes sauditas, a Arábia Saudita ela é rica em uma coisa: petróleo, muito petróleo mesmo. E para ganhar mais dinheiro, o grupo Carlyle decidiu investir em famílias sauditas, já que as famílias sauditas são bem ricas. E uma dessas famílias era a família Bin Laden, que era muito amiga do nosso amigo Bin Laden, David caramba. Rubenstein. Sim, a família Bin Laden do cara lá. Mas eu acho que também é até interessante, cara. Mas de novo, eu acho que tem algumas paradas aí que me pegam. Deixa aí nos comentários se vocês acham que eu tô sendo muito ceticão chato e tal, cara. Tipo assim, também os caras, pô, você falou que dentro desse Safari Club tinha a galera de Israel, o Ubestai e tal, as galera judeus, os caras iam estar fazendo. Tipo assim, iam estar fazendo acordos e alianças com os árabes sauditas, sabe? Pode ter ser, mas é estranho, né, cara? Todo mundo sabe o que aconteceu no dia, então nem vou pensar em explicar, dane-se isso. Mas uma coisa que tu talvez não saiba é que na manhã do dia que aconteceu o que aconteceu, o nosso David estava em reunião de negócios com a família Bin Laden. A família do cara lá mesmo. Legal, né? Mais um fato engraçado aqui é que o nosso David Rubenstein, ele ganhou a medalha presidencial da liberdade dos Estados Unidos, que é a maior condecoração civil do país. E ela é projetada para reconhecer os indivíduos que fizeram uma contribuição especial meritória à segurança ou interesses nacionais dos Estados Unidos. Ele ganhou essa medalha em janeiro de 2025! Interessante, cara. Que nem eu falei pra vocês, é uma teoria bastante polêmica e tudo mais, mas que eu acho bastante interessante e gostaria de saber a opinião de vocês aí nos comentários. Você vê, nossa, meu cabelo ficou lambido, ficou ridículo, né, gente? Mas enfim, deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aí. E como eu falei pra vocês, amanhã eu trago um videozinho um pouco mais longo de noite, tá bom? Então deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto sempre. É nóis.